Fala aí, pessoas. Bom, nesse primeiro vídeo eu vou justificar, né? Falar o porquê da gente estar fazendo o que eu chamo de higiene mental. Eu já vi esse termo sendo utilizado e é muito bom. Por que uma higiene mental? A gente vem acumulando muita coisa ruim, né? Em todo esse tempo que a gente treina. A gente vai falar sobre treinamento. Então a gente precisa limpar a nossa casa primeiro, né? Então a gente precisa limpar a nossa casa antes para depois conseguir desenvolver legal. Então durante o processo, né, a gente vai estar fazendo isso em geral, limpando, tirando o que é ruim, né? E colocando coisas novas e de qualidade no lugar. O que é curioso, cara? É muito curioso quando a gente para pensar, porque a gente vive numa sociedade muito, é que eu posso dizer, é muito treinamento, né? Uma sociedade de treinamento. Para tudo a gente treina, né? A gente treina para qualquer coisa, tipo, quero aprender a martelar um prego. Eu vou treinando e chego lá. Eu quero aprender um esporte, eu treino. Tem uma profissão tal, eu vou treinar, né, as coisas que se enquadram dentro da profissão e vou aprender. Eu faço um curso técnico, então tudo é treinamento. Só que a única coisa que a gente devia treinar, pelo menos a maior delas, né, e a gente não treina, é o nosso intelecto. E existem métodos para isso. Né? A gente pode trabalhar de uma forma com que o nosso cérebro ele se desenvolva. Como assim? Independente da crença de cada um, a gente tem uma herança animal, né, que é o nosso lado irracional, que são os nossos instintos. Né? Então a gente tem instintos de sobrevivência. E o instinto de sobrevivência, vamos trazer os animais para a conversa, que a gente tem alguns por aí, né? Enfim, os animais, eles sobrevivem, né? Eles não vivem, eles sobrevivem. Então o ambiente deles é propício para isso. Né? Eles precisam ser fortes para sobreviver, ou precisam saber terem qualidades de fuga ou coisas desse tipo para sobreviver. Esse é o mundo animal. E nós herdamos isso, nós temos esse instinto de sobrevivência. Então, nossa primeira resposta para algo que nos incomoda é rebater. É normal porque é o nosso instinto, é irracional. É o nosso instinto animal. E por isso que a gente tem que desenvolver o nosso intelecto. Quando a gente diz intelecto, a gente diz o lado racional do cérebro. Então, se a gente desenvolve o lado racional, ele passa a priorizar, a ficar na frente do lado irracional. Então você minimiza o lado irracional e mantém o lado racional mais aflorado. Se você não faz isso, acontece o contrário. Você tem o lado irracional aflorando e o lado racional diminuído. Então, toda vez que você vai gerar uma resposta, principalmente se for uma resposta rápida a alguma coisa, você vai agir no instinto, no irracional. E isso não é legal. Até porque a gente vive numa sociedade, então a gente tem que aprender a viver, né, em sociedade. Para isso, é importante que a gente desenvolva, treine nosso intelecto. Existem algumas coisas sobre isso, alguns exemplos práticos que a gente vê do nosso lado irracional ganhando força. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma prova, e é uma prova importante para a gente fica nervoso, fica desesperado, bate aquela ansiedade, né, dá uma acelerada no coração, e às vezes a gente dá um branco, né, aquele famoso branco, e a gente não sabe mais nada, e a gente não consegue fazer a prova e perde a prova, né? Isso é o seu lado irracional ganhando força, né? Porque você não desenvolveu certas qualidades do cérebro para controlar isso.
E esse tipo de coisa, esse tipo de estímulo estressante, ele minimiza o seu cérebro, ele bloqueia o seu cérebro. Se você consegue desenvolver o seu lado racional, você aflora o seu cérebro. Então, toda vez, tudo que você for fazer, tudo que você for pensar em fazer, vou fazer uma prova. E eu desenvolvi bem o meu cérebro, né? Eu treinei bastante o meu intelecto. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele amplia cada vez que você vai gerar uma resposta para alguma coisa. Caso você pense, é óbvio. Então, você vai fazer a prova, você vai estar totalmente ali, naquele momento, para fazer a prova. Então, você vai trazer tudo que você tem dentro do seu cérebro, que você estudou, que você correu atrás, pesquisou, para aquela prova. Então, o seu cérebro está bem desenvolvido para isso. Tá? Então, quando você tem uma mente funcionando bem, ela faz isso, ela amplia seus horizontes de pesquisa dentro desse mundo que é gigante. E, ao contrário, né, quando você não desenvolve seu lado racional, você tem um lado racional pequenininho, então você tem qualquer estímulo estressante, qualquer coisa que te tire do prumo, você, ao invés de aflorar, você murcha. Então o seu cérebro ele não te dá respostas. Então você precisa do quê? Do seu lado irracional, do seu instinto, porque você precisa sobreviver àquilo ali. Você está num momento que o seu corpo entende que você precisa de ajuda. Né? Então, quando a gente sofre, não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já. Cachorro, né, cara? Na rua, a gente, pelo menos aqui, né, onde eu moro, hoje em dia não mais porque eu não vivo mais na rua, né? Mas minha infância foi muito rua. E tinha muito cachorro solto pela rua. Né? Não um cachorro abandonado, mas em casas que às vezes não tinham muros e tinham cachorros. E tinha um amigo meu que ele tinha muito cachorro. Ele tinha mais de 5 cachorros. E eles viviam soltos. Então toda vez que você passava na frente da casa dele, a cachorrada vinha latindo pra cima de você. E eu corria muito atrás de pipa, né? Eu tive essa fase, essa época aí maravilhosa até, por sinal. Bem vivida. E eu corria muito atrás de pipa. E uma vez, correndo atrás de pipa, claro, passei na frente da casa dele. E como eu tava correndo atrás de pipa, os cachorros fizeram o quê? Correram atrás de mim. Gente, mas foi um desespero. Eu nunca corri tanto na vida. Aquela cachorrada correndo atrás de mim, latindo. E eu disparei. Então, assim, o nosso cérebro, nosso corpo, ele entende que você precisa de ajuda naquele momento. E ele dispara, ele cria uma atividade incomum, que não é comum no seu dia a dia, né? Ela é incomum. E ele joga hormônios, joga substâncias no seu corpo para você. A mais famosa aí é a adrenalina, né? Então dispara adrenalina no seu corpo e você responde, reage maravilhosamente bem. Você corre mais, você fica mais forte. Então é assim que funciona, né? Mas isso não é interessante para quando a gente vive em uma sociedade. Né? A gente precisa conviver, né? Então eu preciso estar bem para quando uma pessoa me atacar. Por que uma pessoa ataca, agride a outra? Né? Primeiro que as pessoas não têm esse lado racional do cérebro desenvolvido, não tem essas qualidades desenvolvidas. Né? A gente diz que são inteligências. Quando eu digo a gente, eu não me incluo nisso não. Né? Eu me incluo na parte de estar tentando difundir isso aí. Tá? Mas eu não criei nada. Eu apenas pesquisei, corri muito atrás, venho buscando isso há muito tempo, com resultados maravilhosos. Depois eu falo um pouquinho sobre isso. Então a gente precisa desenvolver isso. Então a pessoa ela não tem esse desenvolvimento cerebral do intelecto, então ela sempre usa o lado irracional, ela sempre responde. E a resposta ela não é boa, porque a resposta ela é num âmbito de sobrevivência. Então se a pessoa ela foi de algum modo afetada, ela vai reagir de uma forma ruim. E não é culpa dela. Ela não teve esse treinamento, ela não sabe. Então a gente precisa de um sistema funcionando dessa forma. Quando a gente fala sobre o sistema
de ensino, a gente fala sobre o sistema de ensino, né, nas escolas. Então, quando as escolas passarem a fazer algo desse tipo, que priorize as diferentes inteligências que a gente tem, os adultos, digamos assim, as pessoas de uma maneira geral, não responderão mais assim, tão agressivamente, né? Porque a resposta de sobrevivência, ela é rápida, né? Quando a gente para pensar, né, tem aquela questão, conta até 10. Funciona? Nem sempre. Mas a ideia é que quando você para pensar, você analisa melhor. Então, por que eu vou fazer alguma coisa ruim para a sociedade se isso vai me levar preso? Né? Eu parei para pensar, poxa, se eu quebrar esse monumento aqui, cultural, eu posso ser preso. Então, eu não vou quebrar. Então, eu simplesmente parei, pensei um pouquinho e decidi a coisa certa, né? Porque eu pensei. Mas se o meu lado racional ele está diminuído e o lado irracional ele está mais aflorado, eu posso não fazer isso. Eu posso não ter esse pensamento. Então, num momento ali de euforia, eu quebro o negócio. Então, enfim, é importante, né? É importante essa busca pelo intelecto, pelas qualidades dele, né, que ele tem, pelas diferentes inteligências que a gente tem dentro do cérebro. Né? Isso é uma maneira de dizer. Né? Existem várias pessoas hoje em dia falando sobre isso, e isso é muito bom, muito positivo, só que isso ainda não chegou onde deveria, né? Que seria, por exemplo, num sistema de ensino, né, brasileiro. E isso é muito difícil. Por que isso é muito difícil? A gente, quando não sei se vocês têm esse conhecimento, mas eu vou passar um pouquinho para vocês. Freio de burro, não sei se vocês já viram, né? A gente coloca aquelas coisinhas do lado do rosto do cavalo, assim, ó, para ele não ver nada em volta dele. Então ele só olha para frente e ele vai para frente. Isso se torna um controle que você tem. E é isso que acontece, né? Pelo menos ao meu ver e de vários pesquisadores muito mais inteligentes que eu, por sinal. Eu só reproduzo. O que eu tô fazendo? Que o meu objetivo é difundir essa ideia, tá? Porque eu acho maravilhosa, eu uso para mim, uso na minha profissão e na minha vida. Então eu acho que quanto mais pessoas a gente ter assim, com o cérebro desenvolvido, quanto mais pessoas nós tivermos, né, dessa maneira, com um cérebro racional desenvolvido, muito melhor para todo mundo, né? Então é importante, eu estou querendo difundir. Então o que acontece quando você tem pessoas menos desenvolvidas em termos de inteligências? Você não tem pensadores. Então você não tem pessoas que vão quebrar o sistema, tipo isso. Então se todo mundo está com um modo aflorado, irracional e não pensa, ele vai fazer aquilo ali e vai seguir a vidinha dele ali, tranquilo. Quando ele vê alguma coisa de errado, e tá tranquilo, ele segue. Se a pessoa for um pensador, se ela desenvolve, porque, como eu digo, pensador é a pessoa que desenvolveu o seu cérebro, o seu intelecto. Então ele pensa, ele é um ser pensante, mais pensante do que o normal, mais pensante do que instintivo. Então um pensador, ele ia ver algo errado e ia tentar mudar, ou fazer com que as pessoas próximas percebessem aquilo também junto com ele, para eles tentarem modificar aquilo. Então essa é a ideia, só que isso não é bom para quem está no poder, vamos botar assim, né? Porque se quem está no poder, enquanto conseguir manter a galera aqui, ó, com freio de burro, seguindo, a gente vai manter eles lá em cima, né? E ao meu ver, e ao ver de outras pessoas mais inteligentes que eu, é isso que acontece, né? A gente está preso ali no nosso mundinho, na nossa bolha. Fora disso aqui, tem um outro mundo muito melhor, mas a gente não consegue sair disso, porque é difícil, porque não depende, não é que não depende da gente, depende da gente correr atrás. Mas se você desenvolve, porque depois que você já sujou tudo aqui dentro,
você já está cheio de coisa ruim ali, você vai ter que limpar aquilo tudo, tem que reeditar esse sistema todo. E isso é mais difícil, né? Se você pega um desenvolvimento escolar da criança desde o início fazendo isso, é muito mais fácil. Então, essa é a ideia, né? A gente está buscando, pelo menos eu com esses vídeos, estou buscando difundir essa ideia. Vou pegar um outro exemplo que vou falar sobre um pouco sobre a memória, né? Tudo que a gente faz, por exemplo, na escola. A escola passa, quem passa nas escolas, nas provas, aquelas provas são meramente, a maioria delas, né? São decoreba, né? Então quem passa é quem consegue decorar mais. Eu nunca fui bom, nunca gostei de fazer isso. Eu sempre gostei de entender o geral para poder chegar. Então eu sempre fui muito mal em tudo que eu fiz. No colégio, eu era bom em educação física. Que legal. Mas nas outras, eu sempre ia mal. Eu era um aluno mediano, porque eu estudava um pouquinho, estudava para passar. Mas aí, por exemplo, eu fiz inglês. No inglês era pior ainda, porque eu nunca gostei de fazer isso de decorar. Eu gosto de entender. E o entendimento ele nunca foi valorizado no colégio, né? Então a gente vive assim, decorando. Então a gente supervaloriza a nossa memória em termos de decorar. Então a gente entope nossa memória com decoreba. Isso não é legal, porque isso a gente não. O nosso cérebro, a nossa memória, ela é seletiva. Então, por exemplo, se você vai fazer comida, vou fazer o almoço hoje. Então, o seu cérebro ele vai te jogar informações pertinentes para você fazer um almoço. Ele não vai te jogar uma informação sobre um carro. Você vai usar um carro, não tem nada a ver. Então, ele vai te jogar coisas específicas que você tem dentro da sua cabeça com relação a fazer um almoço. É assim que funciona a memória. Se você subutiliza essa memória, você começa a fazer só decoreba, você não desenvolve esse desabrochar, ela fica subutilizada, o seu intelecto ele fica subutilizado, então ele minimiza esse processo de te mandar informações. Quando você explora o seu intelecto, abre ele, expande, ele é seletivo. Ele sempre vai ser seletivo. Não tem como a gente acessar todas as informações que a gente tem no nosso cérebro. Ele vai continuar mandando para você só o que é pertinente. Mas isso vai aumentar muito. Então você vai ter muitas opções para fazer alguma coisa. Então o seu cérebro ele amplia. Assim. Isso é a importância. Essa é a importância de você estar fazendo esse treinamento do intelecto. Tá? Então esse é o meu objetivo. É difundir essa ideia. Você não precisa me acompanhar aqui. Você pode, a partir de agora, pesquisar aí na internet, tem muita coisa na internet. Tem um cara que eu gosto muito e foi um livro dele que me fez fazer isso, né? Chegar a esse ponto, desenvolver isso, que é o Augusto Cury. Eu comprei o livro dele, foi muito engraçado, tem pouco tempo, mas eu vou tentar explicar rapidinho. Eu comprei um livro dele naquela revistinha de Natura, há muitos anos atrás. Que as pessoas vinham, pô, você tem que comprar alguma coisa, porque você é amigo, né, cara? Amigo ajuda, né? Então, que você tem que comprar, porque eu vendi pouco esse mês. O que eu vou comprar na revista de Natura, cara? Eu não uso perfume, não uso desodorante, não... Vou comprar o quê? Aí, às vezes, eu comprava alguma coisa, dava para os outros. Nessa vez, eu vi lá um audiobook, o Código da Inteligência. Eu falei, cara, vou comprar isso aqui. Comprei. Né? Nunca gostei de ler, então comprei um audiobook. Aí esse audiobook mudou a minha vida. Eu levei uns 3 anos aí fazendo tudo que ele pede, né? O Augusto Cury, ele tem várias formas tem várias práticas para você desenvolver o cérebro. E eu comecei a fazer isso, cara. Isso foi maravilhoso, mudou minha vida. Depois eu falo mais um pouco sobre isso durante os vídeos que eu vou estar trazendo aqui, tá? Então, é isso. Espero que esses vídeos que eu traga sirva para vocês também, da mesma forma que serviu para mim, tá? E para o meu trabalho e para algumas pessoas que eu já levei perto de mim, tudo bem? Então, beijinho no coração aí, um abraço apertado, até a próxima. Fui.